uma participação negra muito forte. Para a gente fugir daquele estigma histórico, né, de dizer que o negro era bonzinho, o negro foi escravizado porque o índio era rebelde, né, o negro era dócil. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. O negro, ele, no Brasil, ele talvez, eu não conheço um lugar no mundo, mas poucos lugares a escravidão foi combatida de uma forma tão feroz quanto aqui no Brasil. Né? Tanto é que hoje em dia a gente tem remanescentes de quilombo, a gente tem quilombo em tudo quanto foi lugar. O negro lutou aqui bravamente, deu sangue, matou, lutou, suicidou-se, matou filho, fez aborto para não ser escravo. O negro aqui lutou desesperadamente. E esse é um outro dado também, que às vezes a gente tem um desencontro em termos de informação. Ah, por que não escravizou o índio? Escravizou o índio porque tinha interesse comercial. Que a receita do Brasil, logo no seu início na formação do Estado brasileiro, a maior receita era com o tráfico negreiro. Era com o ganho do escravo, não era nem com a produção do escravo, mas com o comércio do escravo. Isso daí era a indústria do ser humano. Indústria do ser humano. Então, e o índio estava aqui. Então, essa comercialização com o índio não valia a pena. Valia a pena trazer lá da África e vender. Fazer essa comercialização, que era o que dava mais dinheiro para o país. Mas o negro lutou desesperadamente. Hoje, a gente detecta aqui, até aqui no estado de São Paulo, inúmeros lugares, até lá em Guaratinguetá, a gente tem uma área, um bairro nosso lá, onde tem uma preservação do jongo, e que é um remanescente, sem dúvida, de um quilombo. Né? É um quilombo, é um lugar que o negro fugia, né? E se concentrava para fazer com que sua luta fosse de uma forma mais bem organizada. O quilombo mais conhecido, né, nós sabemos, né, no quilombo dos Palmares, com esse exemplo maravilhoso de Zumbi, uma coisa inquestionável, que também muita gente tentou, de certa forma, macular, mas não era bem assim, né? Não, o quilombo dos Palmares é uma coisa muito séria e merece respeito. E a relação das doenças a partir dessa coisa da abolição? A relação das doenças no povo negro é clara a partir da abolição, uma vez que esse contraste social ele ficou mais acentuado quando a abolição se processou. E a abolição se processou e nós não estávamos preparados para ficar livres, fora daquela estrutura escravagista toda. O negro se deslocou, principalmente no Rio de Janeiro, e lá no Nordeste se deslocou para as periferias, formando guetos, no caso do Rio, formando favelas, né? E com uma condição de vida cada vez pior. E esse espaço de tempo também teve uma política muito triste que foi de valorização de imigrantes. Foi assim, assinou a Lei Áurea, teve a abolição da escravatura, em vez do negro se aproveitar, aí mudou a economia, passou a ter o eixo do café também, no Vale do Paraíba, no caso. Em vez da economia assumir agora aquele negro liberto, como andando ali e tal, mas o que empurrou o negro mais para longe da sociedade, que palestra, que qualquer outra coisa. Tem várias doenças que acometem mais os negros, são mais graves nos negros, né, do que nos brancos. Mas aqui no Brasil, a gente, toda vez que vai falar em saúde de população oprimida, de população negra, do povo preto, tem que falar essas duas doenças, tem que falar em anemia falciforme, e eu acho que o mais importante é falar em anemia falciforme é falar em hipertensão arterial. Mas vamos falar um pouquinho de anemia falciforme. Para começar, a gente fala assim, dados da anemia falciforme. Pouca gente sabe, poucos médicos sabem que em cada 100 brasileiros, 3 têm doença falciforme e não traço falciforme. Porque a gente não pesquisa e não sabe bem o que é. A anemia falciforme, como todo mundo sabe, ela é predominante em negros, mas ela pode também acometer pessoas descendentes de Grécia, da Itália, ali do Mediterrâneo, e ali da parte oriental, da zona mediterrânea. Ela é uma doença que se caracteriza pelo seguinte: nós temos no nosso sangue as hemácias que carregam dentro de si. Começa de novo. Pois não. Sangue e hemácias. O que é a anemia falciforme? A anemia falciforme, como eu disse, é um tipo de anemia, sabe? É uma anemia que a gente chama de anemia hemolítica. Ela
ela se caracteriza por ter uma lise, uma quebra das hemácias. O que são hemácias? Hemácias são os nossos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles constituem o sangue. Dentro de cada hemácia, ou glóbulo vermelho, a gente tem uma substância chamada hemoglobina. A hemoglobina que dá a coloração vermelha do nosso sangue, né? E essa hemoglobina, no caso da anemia falciforme, ela está alterada, ela está doente por um mecanismo ligado à hereditariedade. Há uma modificação na estrutura dessa hemoglobina, está dentro lá do glóbulo vermelho. E essa modificação da estrutura da hemoglobina, que ocorre na anemia falciforme, faz com que as hemácias, os glóbulos vermelhos, são glóbulos que são redondinhos, eles fiquem numa forma de foice, falciformes. Então ficam com forma de foice. Em vez de ficar redondinho, fica como se fosse uma lua crescente. E essa forma de foice faz com que fiquem as hemácias mais agregadas, mais juntinhas, e elas juntinhas fazem uma obstrução nos pequenos vasos da circulação, fazem trombos, então entope os vasos. Então o mecanismo da anemia falciforme é só esse. Tem uma alteração genética hereditária que a pessoa nasce, predominantemente nós, negros, pretos, ou aquele pessoal grego, italiano, tal, e que tem essa alteração na hemoglobina que transforma a forma da hemácia de redonda em forma em foice. Essa forma em foice faz com que os glóbulos vermelhos fiquem mais agregados, mais juntos, e fazem com que eles obstruam, que não deixem o fluxo de sangue nos pequenos vasos correr de uma forma mais livre. Então, quando você não tem um fluxo mais livre, você tem obstrução, que é uma coisa que a gente chama de trombose. Isso acontece aonde? Em todo lugar do corpo. Então, acontece no olho, rim, coração, sabe? Cérebro, e as manifestações são as mais variadas possíveis. Então, isso que é a anemia falciforme, a alteração do glóbulo vermelho, né? Essa alteração, ela também, como eu falei, ela é hereditária, mas ela não é assim determinante. A pessoa que tem anemia falciforme vai ter um filho com anemia falciforme, não. Combinações genéticas. A pessoa que tem anemia falciforme, ela, ao contrário de uma pessoa normal, que tem uma hemoglobina, que a gente chama de hemoglobina A, a hemoglobina normal da gente é hemoglobina A. Então, a anemia falciforme faz com que a pessoa tenha uma hemoglobina alterada, que a gente chama de hemoglobina S. Então, a pessoa que tem anemia falciforme nasce com essa hemoglobina S, que é passada do pai ou da mãe. Dentro da estrutura genética da gente, para esse tipo de fenômeno, nós podemos ter hemoglobina de dois tipos, A ou S. Só que no código genético, uma pessoa normal, sem nada, sem traço de falcêmia ou sem anemia falciforme, é uma pessoa que a gente chama de AA, né? Aí, uma pessoa com anemia falciforme é uma pessoa SS. Mas existem pessoas que têm o chamado traço falcêmico, que é só a manifestação genética da doença sem a forma clínica. Essas pessoas têm o código genético AS, e tem alteração genética, mas não tem sintoma da doença. Não tem sintoma, não tem sinais. A gente diz que não tem gravidade. Então são pessoas AS. Tá? Qual é a importância disso? A importância disso é que eu posso ter um traço falcêmico, não ter anemia falciforme, não sou SS, mas eu sou AS. Mas aí eu caso com uma pessoa que é AS. Ou então caso com uma pessoa AA. Eu posso passar do meu filho para minha filha tanto o meu A quanto o meu S, que é da anemia falciforme. Então é extremamente importante que todos nós saibamos qual é o nosso traço genético. Se a gente é AA, se a gente é AS, porque se eu sou negro, por exemplo, eu queria até um parênteses, eu tenho 45 anos, eu sou médico,